Olá, 2 de julho de 2011, dia que o país perdeu um dos grandes nomes da política. Itamar Franco morreu aos 81 anos. Sua história vai ficar guardada na memória de muitos brasileiros e principalmente dos mineiros. Itamar cresceu em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Foi presidente da República de 92 a 94. Ele tomou posse quando o Brasil vivia um dos momentos mais difíceis da história. Itamar era o vice de Fernando Collor de Mello, que deixou o poder após o impeachment. Apesar de todos os méritos da criação do Plano Real ter ficado para Fernando Henrique Cardoso, que na época era ministro da Fazenda, foi o então presidente Itamar Franco quem assinou a medida provisória que previa a criação da Unidade Real de Valor, a URV, que depois passou a ser chamada de Real. E para falar sobre os desafios políticos que Itamar Franco enfrentou e sobre as contribuições que ele deu ao país, eu recebo aqui no estúdio o professor de Direito Eleitoral e Teoria do Estado da PUC Minas, Mário Quintão. Tudo bem, professor? Tudo bem, Josiane. É um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é todo nosso. Conversar sobre Itamar é conversar sobre uma figura muito polêmica. Com certeza. Uma pessoa nacionalista, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, mas uma pessoa que tem passagens muito interessantes e essas passagens nós vamos procurar resgatar. E é uma pessoa que vai fazer falta, né? Foi uma perda, né, lastimável aí para o país. Eu acredito que sim. Itamar, como prefeito de Juiz de Fora, como governador de Minas, como senador da República e, logicamente, como presidente da República, deixou uma marca registrada. Uma marca de pessoa comprometida não só com o bem, mas principalmente com transformações sociais. Era uma pessoa sensível. Agora, uma pessoa que, por outro lado, manifestava suas opiniões sem receio de ferir suscetibilidades. Por isso que talvez tenha gerado alguns inimigos. E a gente pode dizer que foi uma pessoa mais tradicionalista ou mais ousada? O Itamar era um homem... Eu conheci Itamar em 1974. Na época... havia uma campanha nacional de democratização do país, plena ditadura militar. Itamar era um homem muito ousado para a época. Ele representa uma nova geração de políticos. Saiu lá de Juiz de Fora e teve a coragem de se candidatar ao Senado Federal, enfrentando o candidato tradicional da Arena, o Zé Augusto. E o Zé Augusto era a pessoa considerada imbatível na política mineira. Mas Itamar fez uma campanha simples, humilde, mas ele ganhou a eleição por um episódio assim singular. O Zé Augusto tinha a mania de deixar uma cadeira no estúdio, falando: essa cadeira é para o senador Itamar Franco, é um homem covarde, não tem coragem de me enfrentar. Certa feita, Itamar permaneceu no estúdio e sentou na cadeira. E o Zé Augusto pegou um porrete e saiu correndo atrás do Itamar. E essa fotografia saiu nos jornais do Brasil inteiro, principalmente também na revista Veja, e foi assim, talvez, o momento em que Itamar começou a aparecer no cenário brasileiro com uma figura diferenciada. Pontapé inicial, né? Acredito que sim. E com relação ao Plano Real, nós sabemos que foi esse o grande marco da carreira dele, apesar do Fernando Henrique Cardoso, que na época era ministro, ter, vamos dizer assim, levado à fama. Mas foi ele quem sancionou, foi ele quem estava ali por trás de todo esse momento importantíssimo para o país. O que a gente percebe? Que atrás disso existe uma coisa chamada Consenso de Washington, que buscou não só seguir o chamado Estado gerencial, mas de criar mecanismos para controlar as economias dos países tidos em desenvolvimento. E o que o Itamar fez e teve a capacidade e ousadia, né, de adotar, é um plano real, que é um plano de estabilidade econômica, e naquele momento ele soube também convidar um grande ministro, né, que foi o Fernando Henrique Cardoso.
Só que o Fernando Henrique ficou com todas as loas, né? Mas o Fernando, hoje, né, que já chegou a ser inimigo do Itamar, principalmente quando o Fernando Henrique era presidente da República e o Itamar governador de Minas, vocês tiveram entreveros fantásticos, né? O Itamar decretou a moratória, quis enfrentá-lo de tudo quanto é jeito. O Fernando Henrique também é uma pessoa muito, assim, ousada, mas ambos quebraram o pau. Minas acabou sendo perdendo com isso, né? Não fomos tratados a pão e água. Mas, mesmo assim, Itamar soube preservar a sua dignidade. E hoje o Fernando Henrique reconhece, né, a grandeza do Itamar. E o Plano Real veio num momento importantíssimo, como eu já disse, num momento de crise muito forte que o país vivia, marcado muito pelo um fato que aconteceu anterior, que o Itamar estava muito envolvido, a questão do impeachment do presidente Fernando Collor. A questão, assim, interessante é que o Itamar havia perdido a eleição para o governo de Minas. Ele perdeu a eleição para o Nilton Cardoso. E Itamar, muita gente dizia, né, já está queimado em política. Não é que aparece um candidato, né, chamado Fernando Collor, o Indiana Jones Tupiniquim. E o Fernando Collor precisava de colocar um mineiro na chapa. E chamou o Itamar Franco. E eles ganharam a eleição. Ninguém esperava que eles ganhassem a eleição. Até porque em Minas, né, Itamar sempre teve muito carisma das pessoas e apoio. Tivemos também um episódio meio chato da própria Rede Globo, né, na época, no debate, que manipulou o debate. Mas não vamos entrar nesse lado lamentável, né? Mas vamos só frisar que ele acabou sendo contemplado com a vice-presidência da República. E o Collor, com aquela loucura que lhe é peculiar, acabou, né, gerando o primeiro impeachment na história republicana brasileira. Foi defenestrado. O pior que em política brasileira é que, passados 8 anos, o sujeito volta e ainda é líder de bancada do governo, mas não vamos entrar nesse triste detalhe. Mas isso só mostra uma coisa terrível. A política mineira e a política brasileira, como dizia o Zé Maria de Alquimim, assemelha-se às nuvens, né? Muda conforme as circunstâncias. E é interessante o Itamar, né? O Itamar, nos momentos assim relevantes dos últimos 20 anos, sempre ocupou lugar de relevo. Mesmo sendo criticado. Porque há crítica em relação ao seu governo em Minas Gerais. Foi um governo honesto, foi um governo em que ele combateu a corrupção, mas foi um governo tratado a pão e água para o governo federal. Não vamos iludir, por exemplo, hoje o Anastasia, não tinha como fazer mais, hoje, Anastasia, se não tiver um diálogo com a Dilma, ele vai ser tratado a pão e água e o Minas Gerais vai ficar também à mercê de greves permanentes. Né? Então, na época, o Itamar teve a coragem de enfrentar o Fernando Henrique, que era considerado o pai do Plano Real, né? Era considerado a pessoa assim, imbatível em termos de política, e o Itamar teve coragem de não só de enfrentar, como, por exemplo, queriam privatizar Furnas, ele mandou as tropas de Minas Gerais da Polícia Militar para Furnas, ameaçou desviar o Rio Grande, e as pessoas ficavam olhando assim, esse governador era alucinado. Mas não é questão de ser alucinado. Minas é terra de inconfidentes. Minas é terra de homens de bem. Espero que outras pessoas sigam o exemplo do Itamar. Tenho coragem de escrever história política, né, através de muita dignidade e ousadia. Vamos falar um pouco agora desse momento que o Itamar ele assumiu a presidência da República. Qual foi o cenário que ele encontrou? Com certeza um cenário complicadíssimo, né, que se fosse um outro presidente, talvez não teria dado conta tão bem de levantar o país naquele momento. O Brasil, naquele momento, né, havia sofrido o processo de impeachment do presidente Collor, a nação estava apreensiva. E descrente também com relação à política, em relação às né? políticas, como só ia acontecer. Mas o que a gente verificou? Que ele teve muita tranquilidade. Mesmo sendo polêmico em alguns aspectos, ele tem muita tranquilidade de dirigir o país. Conseguiu dar as condições necessárias, né, para o segmento da República. É importante que muita gente pensava, houve um golpe de Estado, né, com o impeachment do Collor, e outros se seguiriam. Nada disso. Ele não só permitiu, né, uma continuidade democrática, com toda a estabilidade necessária, conseguiu estabilidade econômica. E o que é mais interessante? A transição política, né, para que, no caso específico, né, houvesse a eleição de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, as pessoas dificilmente são julgadas durante a sua vida. As pessoas no Brasil, principalmente, que é um país de pouca memória,
As pessoas, às vezes, são criticadas, mas sem um fundamento lógico, um fundamento racional. A gente percebe, né, que os políticos mineiros agora têm um desafio muito saudável. O que é o desafio? Eu fico muito assustado, por exemplo, que nós temos hoje um Aécio Neves, né, no Senado Federal. Mas tanto o Clésio, né, que substituiu Eliseu Rezende, como o Zezé Perrella, que deve substituir né, o Itamar Franco, esses dois últimos, eles têm de modificar um pouco a imagem perante a opinião pública, no sentido de que possam seguir uma trilha semelhante do Itamar. Logicamente que eles não são políticos à semelhança do Itamar. Aí não tem tanta tradição, mas tanta experiência. Mas Minas Gerais oferece surpresas. Eu penso que essas pessoas, se não conseguirem dignificar seus mandatos, né, elas vão ter dificuldades. Porque o Senado Federal é um cenário político muito aberto e muito vulnerável. As pessoas que não conseguirem defender, principalmente o caso específico, né, dos senadores de Minas Gerais, defender os interesses do nosso Estado, serão julgados, não só pela história, mas principalmente pelas urnas. E o Senado Federal foi, inclusive, o último cargo político que Itamar ocupou, e com muitas críticas, inclusive a forma com que ele foi eleito. Muita gente comentou que teve um grande empurrão do Aécio Neves. Vamos falar um pouco sobre esse lado. Essa última eleição em Minas Gerais foi uma eleição um pouco complexa, né? O próprio Partido dos Trabalhadores teve que fazer uma aliança com o PMDB, e o Hélio Costa não fez campanha, né? O Hélio Costa se apresentava no primeiro momento como virtual candidato eleito, e ninguém se elege antes do processo eleitoral. Mas eu acho que o apoio que o Aécio deu ao Itamar foi um apoio muito interessante, foi um apoio bem articulado, porque a companhia do Itamar Franco ao lado do Aécio, mais do que um agradecimento, porque o Itamar apoiou o Aécio na sua primeira investida, né, ao governo de Minas Gerais. Então agora... É uma troca, vamos dizer assim. Mais do que um reconhecimento, é uma demonstração de que em política é importante sempre haver essa perspectiva de diálogo. Né? E esse diálogo para Minas Gerais é saudável. Né? Eu acho que a imagem do Itamar Franco demonstra de uma forma irrefutável que Minas Gerais tem bons políticos. Agora, os políticos têm que ter humildade de corrigir, né, possíveis tropeços, né? E o Itamar sempre soube fazer isso. O Itamar é um homem que deixou uma marca registrada na política de Minas Gerais. Dignidade, honestidade, nacionalista. Pessoa polêmica, mas uma pessoa que tinha a humildade de corrigir as suas próprias deficiências. Ok, obrigada. No próximo bloco, você vai ver como será a nova catedral da Arquidiocese de Belo Horizonte e a tradição da pizza no Brasil. Você sabia que domingo é o dia dela? Tem também as atrações culturais do fim de semana. Arraial de Belô, Rafinha Bastos no stand-up comedy Péssima Influência, além de Zélia Duncan e outros artistas que se apresentam em BH. Voltamos já. Se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito.